Oi gente, bom dia, bem-vindos a mais um podcast da FWB. Eu sou a Ana Lara. Eu sou a Narina. E hoje a gente está com umas convidadas do primeiro período, aqui da FWB mesmo, e elas vão falar um pouquinho pra gente sobre base de dados. A gente está com a Gabriela, a Raíssa, a Ana Caroline, a Ana Júlia e a Kézia Rafael. Bom, para poder iniciar, a gente vai falar um pouco sobre o que são as bases de dados, certo? São coleções eletrônicas que armazenam grandes quantidades de informações e elas ajudam a gente a consultar, a gente a analisar de forma mais rápida essas informações. Elas podem ser tanto multidisciplinares ou elas podem ser de assuntos específicos, como a PubMed, que ela aborda questões mais relacionadas à enfermagem, certo? E aí a gente vai conversar um pouco com a Ana Caroline sobre a BVS. Ana, o que é a BVS? Então, gente, a BVS ela é uma biblioteca virtual de saúde, onde está disponibilizada desde 2001 na internet. Então, todo mundo que tem acesso à internet consegue sim ter acesso a esse banco de dados, onde vai estar sendo lançados matérias, cartazes em relação à saúde. Então, todas as pessoas, estudantes da área da saúde, conseguem ter uma base muito legal através da BVS. Certo. E quais são os propósitos dela? Então, o propósito dela é de organizar toda essa matéria e conseguir colocar de uma forma mais estruturada para que as pessoas consigam auxiliar nos seus trabalhos acadêmicos durante todo o processo da faculdade, dos estudos. E como que ela funciona? Explica um pouquinho pra gente como que funciona mesmo o site, como que é a BVS. Então, a BVS, como é que funciona ela assim em si? Ela é uma plataforma muito dinâmica, então ela não é uma plataforma difícil de mexer, justamente para ser uma coisa mais prática da pessoa conseguir entrar lá e acessar tudo que ela precisa. Até porque mexer com um artigo já é muito difícil, então a gente precisa de alguns instrumentos que facilitam o dia a dia nosso. E ele é através de vários profissionais da América Latina, então é uma plataforma geralzona mesmo, bem mundial, onde várias regiões conseguem ter acesso. Então eles são coordenados por professores de várias instituições, de várias faculdades, onde tem vários tipos de pensamento. Então a gente tem É bem longo. É uma coisa bem grande, bem estruturada mesmo. Agora a gente vai falar um pouco com a Raíssa e ela vai explicar pra gente como funciona o Linux. Então, Raíssa, como que ele surgiu, como que ele funciona mesmo? Tá. O Linux é literatura latino-americana e do Caribe em ciências e saúde. Ele foi desenvolvido lá em 1982 por conta de uma necessidade de organizar os materiais disponíveis na época, mas ele só foi publicado mesmo para ser usado em 1985, então ele vinha como uma extensão de uma outra base de dados, que era o Index Médicos Latino-Americano. Então foi por essa necessidade que surgiu o Linux. Então, qual que é a relação entre a BVS e o Linux? Então, como a Anne falou, a biblioteca virtual, ela vai estar disponibilizando alguns materiais, e o Linux é basicamente a mesma coisa, só que você encontra o Linux dentro dessa biblioteca virtual. Então, quando você entra nessa base de dados, você vai conseguir achar manuais, textos, artigos, basicamente a mesma coisa, só que a biblioteca virtual seria uma coisa mais ampla e o Linux é mais específico. Quando a gente usa a metodologia do Linux em vários países, a gente tem um sistema Linux. E esse sistema Linux, ele vai integrar as bases de dados que as meninas vão falar agora. Agora a gente vai falar um pouco sobre a PubMed e a Medline. Kézia, pode falar um pouquinho sobre a Medline pra gente? Então, a Medline é uma base de dados da literatura internacional da área da medicina e da biomedicina. Também tem áreas de
também tem artigos sobre enfermagem, veterinária, farmácias e odontológico, entre outros. Certinho, muito obrigada. E agora vamos falar um pouquinho sobre a PubMed? Você pode ajudar a gente um pouquinho, Gabi? A PubMed é uma plataforma para pesquisas científicas na área da saúde e ela é oferecida pela Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. E a PubMed ela é vinculada com a Medline. Na PubMed ela é uma plataforma um pouco mais ampla, porém dentro dela tem a Medline e mais outros artigos, outras coisas por fora. Então a Medline, no caso, ela fica inserida dentro da PubMed. E como que funciona essa plataforma da PubMed? Ela é uma plataforma gratuita e a gente acessa ela pelo Google e lá a gente entra e na plataforma a sua área, a área dela é tudo em língua inglesa, então não é difícil o acesso, é bem fácil, a gente tem que logar a plataforma com a nossa conta para ela ficar mais personalizada e dali a gente pode pesquisar e baixar artigos científicos e outras coisas do nosso interesse. Lá é uma plataforma bem completa. Bom, as meninas falaram um pouco pra gente sobre as bases de dados que são mais amplas, como elas disseram, que são multidisciplinares. Agora a Ana Júlia vai falar um pouco pra gente sobre a BDENF, que é da enfermagem mesmo. Então, como ela falou, a BDENF ela é a base de dados da enfermagem. Ela foi criada em 1990 pela PRODENF, que é o Programa de Desenvolvimento da Enfermagem. E ela tinha como responsabilidade coordenar e coletar o processamento da literatura nacional da enfermagem. E também ela alimenta as bases de dados, igual a Raíssa falou, do Lilacs e da BDENF. Ela possui alguns critérios de inclusão, que é o material convencional, que seria livros, também publicações oficiais, e o não convencional, que seria teses, dissertações, relatórios técnicos e, que eu tinha esquecido, o seu principal objetivo, ele visa dar visibilidade à literatura nacional gerada na enfermagem. Então, gente, esse foi o nosso podcast. Eu queria agradecer a participação das meninas, a participação de vocês que estão nos assistindo também. A gente espera trazer outros podcasts com outros participantes ou até com elas, se elas tiverem disponibilidade. E é isso, até a próxima!